Nesse vídeo aqui você vai sair de um guest que não dura nem 10 segundos, uma perseguição contra o assassino que já erra o bloco e morre em seguida, para um guest que vai carregar todo o seu time e proteger eles. Bem, claro que isso aqui é exagero, né? Porque não é como se você fosse absorver todas as dicas que eu vou passar aqui. Mas se você dominar, quem sabe, né? Você não se torna o melhor guest. Dicas iniciais. Essas dicas não são aplicadas apenas pro guest, mas no geral, otimize sua perseguição, cara. É muito importante chegar mais perto das paredes, das entradas, tentar sumir da visão do killer, chegando atrás das paredes, das entradas, ficar mais longe do assassino. Além de você conseguir economizar estamina, ou seja, você vai conseguir manusear melhor sua estamina, você vai estar na vantagem durante uma perseguição. E outra, não deixa sua estamina acabar, cara. E se a tua estamina chegar, baixa, quase acabando, fica driblando um pouco o killer, fica driblando ele um pouco e depois espera regenerar um pouco a estamina e corre pra longe, otimizando sua perseguição, obviamente. E também é muito importante, quando o assassino parar de correr, você também parar, para não ficar numa desigualdade de estamina. E caso você estiver com pouca estamina e o assassino estiver longe, para um pouco e quando ele estiver se aproximando, você já começa a correr novamente. Use a block escola longe do assassino, para ele não alcançar você e você morrer. A não ser se você tentar usar as dicas de número 5, né? Isso vale mesmo para os geradores. Se o assassino estiver chegando perto, usar os geradores imediatamente. Ou não, se você tentar usar dicas número 5 de novo. Mas enfim, bora para as habilidades agora. O Guest 37 tem 115 de vida e tem dificuldade 4 de 5, ou seja, é bem difícil de jogar com ele. A primeira habilidade é o Block. Acho que o nome já é autoexplicativo, né? Ele vai bloquear o ataque do inimigo. E se o inimigo te acertar quando você bloqueia, você vai liberar a carga para a habilidade Punch, que só é desbloqueado quando você acerta o bloco. E ela fica bloqueada de novo quando você usa o Punch. Igual na sempre do vídeo do fundo que eu usei o Punch. Em um período de 1 segundo. E tem habilidades que não dá para bloquear, como o Corrupt Nature do Cold Kid, o Maze Faction ou de longe, o Integrament do 1x4, os espinhos, as armadilhas do John Doe. Ele consegue bloquear todos do Jason. E não consegue bloquear a habilidade nova do Nolly. Agora indo pro Punch, acho que o nome já é explicativo, ele dá um soco no assassino e atordoa ele por 2 segundos. Mas se você dá o block, mais Punch na mesma hora, vai dar um parry e vai atordoar ele por 3 segundos, 1 segundo a mais. Agora vamos para as outras dicas. Calma e foco. Para jogar de Guest 37, você precisa ter muita calma, já que se você afobar, você vai ficar muito em desvantagem e possivelmente perder a partida. Você pode ser o melhor jogador de Guest da história, acertando todos os blocos, todos os parry, todos os punch, mas se você afobar alguma hora, já era, meu parceiro, você vai ser cozido na hora. E foco, cara, você vai ter que prestar muita atenção no assassino. Quais ataques que ele vai usar, por exemplo, um x4 da vida, ficar de olho no Maze Faction, no Integrament para desviar, um Cold Dog Speed Override, Jason nem tanto, um John Doe que vai usar de espinho, o Nolly que vai usar aquele Void Rush ou teleportar pro gerador e esperar para usar o block na hora certa. E qual é o momento para usar o block na hora certa, Midori? Bem, isso vamos falar nas dicas posteriores. Como usar o block para ajudar os outros sobreviventes, ou salvar eles, né? Bora lá. Quando o sobrevivente está usando alguma block escola, algum medkit, algum item, você pode, e o killer estiver chegando perto, você pode chegar lá e bloquear para tentar salvar o sobrevivente. Quando algum sentinela erra algum ataque, por exemplo, sei lá, um chance erra um tiro, um Sheletsky erra uma espadada, um Two Time erra uma facada, um próprio Gash que erra algum block ou algum punch,
você pode chegar lá perto e bloquear para se salvar o sobrevivente. Quando algum TF ou algum Builderman estiver construindo alguma armadilha, alguma torreta, alguma sentinela, enfim, você pode chegar lá e bloquear para tentar salvar o sobrevivente. Ou quando o ZK erra algum feitiço, ou enquanto ele usa o feitiço, já que é bem lento, né? E o killer estiver chegando perto, você pode chegar lá e bloquear. Ou no meio de uma perseguição de um assassino e um sobrevivente. A dica que será repassada agora é se você vai ter que verificar se o assassino não é adaptado contra Gash. Ou seja, ele ficar esperando você usar o block, porque se você vê que ele espera você usar o block, ou seja, ele prevê sua estratégia, não use mais. Estratégias e truques para você conseguir usar o block. Bem, temos várias estratégias, dentre elas estratégia da Block Escola, mas o block você vai usar longe para conseguir enganar ele. E a Block Escola você encontra em vários lugares pelo mapa, é só achar. E na hora que você for beber a Block Escola, ele vai avançar, né? E quando ele avançar, você tira a Block Escola, bloqueia e acerta o parry, porque ele não vai esperar que você vai bater nele. O gerador também é parecido. Você vai fazer um gerador mesmo sabendo que o killer está perto, e quando ele avançar, você sai do gerador e bloqueia. O do Medkit também é igual, você vai em um lugar mais escondido e quando ele estiver avançando, você tira o Medkit e dá um soco no assassino, depois do block. Essa dica é mais para se salvar, não é para conseguir o block em si, mas mais para sobrevivência mesmo. E após isso, você vai em outro lugar e usa o Medkit, porque provavelmente quando você estiver usando o Medkit, você vai estar com pouca vida. E não usa o Medkit da frente como se fosse uma Block Escola, como se, sei lá, tivesse uma Block Escola, só que não usa o Medkit quando o killer estiver muito perto. Usa quando estiver escondido e ele estiver avançando em você, porque vai ficar muito óbvio. Eu sei que eu disse anteriormente que as dicas que eu passei agora não pode funcionar se o cara for adaptado contra a Gash, mas essa aqui tem alta chance de funcionar, porque ele realmente vai achar que você tá usando o Medkit para se curar. E quando ele menos esperar, você tenta soltar o parry e vaza, pra realmente usar o Medkit para se salvar. Outra estratégia que é bom para ajudar o sobrevivente é quando ele joga pizza e o killer vai ficar camperando a pizza para tentar pegar o sobrevivente de surpresa, o sobrevivente ferido de surpresa. Então por isso você usa o charge para empurrar o assassino para longe da pizza, para assim o sobrevivente conseguir pegar a pizza e vazar. E tem formas mais fáceis de usar o block para cada assassino. O combo do Jason, quando é acertado outra pessoa, quando tá acertando outra pessoa, você pode chegar lá e bloquear e você vai conseguir seu punch. Não tenta acertar o parry, pelo amor de Deus, cara. Aguarda o do block para outro momento. O Walk Speed Override do Coquid de longe é mais previsível e fácil. Então quando ele estiver avançando, você usa o block. E quando ele parar em uma parede perto de você, você vai lá ao soco. Mas se estiver muito longe, você só vaza mesmo. O mesmo vale pro Void Rush do Nolly. Mas em vez de tentar acertar o soco nele, só vaza mesmo. Só pega o punch e vai para outro canto. O Maze Effect do X4 é bloqueável de perto. E quando você conseguir o punch, tenta acertar o parry, porque não vai ter tempo de conseguir desviar do soco. Você vai tomar dano, então por isso não é muito recomendável você tiver com baixo HP e tentar acertar o parry. Por exemplo, se tiver com 40 de HP para baixo, 30 de HP, 20 de HP para baixo, não tenta. E se você estiver longe, não dá tempo de chegar perto do Maze Faction, bloquear, desvia do Maze Faction, igual um survival normal faria. O John Doe, o M1 dele, ou seja, o click, é bem lento, dá pra conseguir bloquear. Mas se ele tiver um ping muito bom ou você tiver muito lagado, não é muito recomendável você fazer isso. Então por isso, o que eu faço é ficar driblando ele um pouco, tá dando pressão nele, até alguma hora ele esquecer que eu consigo bloquear. Aí eu bloqueio e dou um pego nele, porque ele não vai esperar isso. Detalhe, tá? Essa técnica do drible serve para qualquer assassino, sendo adaptado ou não adaptado contra Gash. Agora indo para como usar o charge ou punch. Como usar o charge. O charge não tem segredo, mas você pode usar para tentar matar os minions do Coquid ou do X4. Principalmente o Coquid, quando eles estiverem bem grudadinho, você usa o block, você vai tomar dano, mas vai ser bem pouco, já que, como eu disse, quando você acerta o charge, você tem resistência 5, você vai tomar só 3 de dano. Não 3 exatamente, 4 de dano. Sim, apenas isso que você vai tomar de dano. Você pode usar o charge para tentar empurrar o killer quando ele estiver subindo uma escada, porque se você vai jogar ele pra longe, lá pro início da escada.
mas às vezes buga essa merda e ele não vai pra trás. Mas isso aí tem uma chance mínima de acontecer, mas pode acontecer e né. Outra forma também, que é bem parecido com o anterior, é usar o charge para empurrar o assassino para longe sobrevivente. Não vai ser tão longe, mas assim, já vai dar tempo para ele correr, né? Ou também você pode usar quando ficou sem estamina. E você tá no meio da perseguição contra ele, você usa o charge nele e corre para trás dele. E vai manuseando a estamina, vai dando pausa e tal. Você tenta driblar também nessa hora que você ficou sem estamina. E depois corre. Quando a estamina regenerar de volta. Agora, como usar o punch? O punch não tem segredo, mas bora lá. Bem, você pode usar o block mais o punch, ou seja, o parry. Você pode usar o punch quando o survival estiver chegando. É tipo o Sheletsky. Quando ele estiver chegando, fica atrás da parede, dá um soco nele. Ou você assim. usa igual uma estratégia do Block Scholar e do Medkit. Quando ele estiver se aproximando, você cancela e dá um soco. Já que ele vai achar que você vai usar o block, cara. Vai ficar paradão e vai tomar só uma na cara. Ou não, né? Aí vai depender também, né? Se for adaptado ou não. Mas, como eu já disse várias vezes, se não funcionar de primeiro, você vê que ele é adaptado, não faz mais isso. Vai só no drible mesmo ou vai na frente do sobrevivente durante a perseguição de um assassino sobrevivente. Outra dica é o charge. Se você acertar ou errar um charge, você pode usar o block. Mas também, né, tem que ter, ele tem adaptado e tal. Então né? É isso. Tem muito o que fazer se ele for adaptado. Só no dribble. Se ele for adaptado, só no dribble e no meio da perseguição do sobrevivente o assassino. O Gwest 1237 serve para você conseguir defender o seu time e conquistar suas burradas. É não recomendável você rushar tão cedo. Tem que rushar abaixo de 2 minutos. Porque se você rushar muito cedo, o assassino pode te focar até o final e as chances de você morrer são altíssimas. Então não é muito recomendável rushar tão cedo. Outra é que você não vai conseguir proteger todo mundo. Você não vai conseguir proteger seu time às vezes. Se eles forem muito ruins, não durar nem 5 segundos uma perseguição contra o assassino que já morre. Tenta ajudar quando eles estiverem com muita vida, caso eles for ruim, né? Porque se eles estiverem com pouca vida, e o killer já tá colado nele, sai do lugar, porque você não vai conseguir proteger. As chances de te focar são altíssimas. E sei lá, o killer for muito bom, tiver 4 minutos e tiver só 2 survival. Protege o outro sobrevivente quando ele estiver com HP alto. Porque se ele tiver com pouca vida, cara, sai, se esconde e tanca o killer no last man stand, velho. Porque não tem muito o que fazer, mano. Assim, eu sei que eu disse que se ele te focar, as chances de você morrer são altas. Mas se, sei lá, tiver um Elliot, um Builderman na vida, ou algum Shadow Sky, um chance atordoando o killer, você te ajudando, assim, cara, você vai conseguir, de boa. Você vai conseguir numa boa, conseguir tancar o assassino. Se você não for muito ruim, não vacilar também, né? O Gwest 17 não é recomendável para iniciantes. Tipo, tenta dominar as técnicas lá de drible, de otimizar caminho. Tipo, não é recomendável para iniciante, velho, porque é muito difícil de jogar com ele, você vai perder muitas partidas. Mas se você quiser se desafiar, você pode ir de Gwest mesmo. Apesar de ser meu primeiro personagem, Milestone 4, eu ainda já joguei com Builderman, com Elliot, então por isso já aprendi um pouco do jogo. Mas se você já quiser jogar com ele de primeira, então boa sorte, né? Então é isso, obrigado por assistir e falou!